Boa noite, pessoal! Estamos aqui com mais uma live, né? Bate-papo com Nonô e irmãos. Nonô tá aqui, como sempre, né, meu filho? Tá aqui deitadinho acompanhando a live dele. Miliquinho tá ali em cima na escada. O Chimbigo tava ali também, mas acabou descendo. E o Mike tá por aí, né? Porque o Mike é nosso caçula, é o ligado no 220. Eu sou a mamãe desses 4 bebês peludos, eu sou a Laura, e esse é o Popai, o Ítalo. Nós temos 4 bebês peludos aí, nossos gatos maravilhosos, que nós tratamos como os filhos, né? Que é o Manolo, Malibu, o Milico e o Mike. A gente vai tratar hoje sobre o nosso assunto, né? O assunto bem bacana, que é a adaptação do novo membro. E antes disso, convidar vocês para estarem sempre curtindo aí nossas páginas, que a gente divulga nosso conhecimento, nosso convívio com eles. No Instagram é Manolo_Manolinho, que a gente tá também pelo YouTube. O YouTube é Manolo o Gato e o Facebook é Manolo Manolinho o Gato. Então, repetindo aí, no YouTube é Manolo o Gato, no Instagram é Manolo_Manolinho e no Facebook é Manolo Manolinho o Gato, né? Isso aí. Vamos nós começar mais uma vez nosso programa Bate-Papo com o Nonô. E o tema de hoje é a adaptação de um novo membro. E aí, a gente já passou por isso 3 vezes, né? E ainda estamos passando com o nosso mais recente bebê, que é o Mike, que tem o quê? Uns 2 meses, 2 né? meses mais ou menos. A gente tá se adaptando, tá integrando ele, porque ele é ligado no 220. É um processo, né? Adaptação é um processo. Até com o Chimiguinho, que é o nosso segundo, tem um detalhezinho que a gente também ainda tá em processo com ele. Para vocês verem aí que cabe muito amor, muita dedicação para a gente poder ter esse convívio harmônico entre eles, né, no nosso lado. É isso aí. E o tema de hoje é para isso, né? Para quem tá afim de adotar mais um gatinho, já tem um, ou às vezes já tem 2, 3, 4, né, 10 e quer acrescentar mais um. Esse procedimento que a gente vai falar aqui, um pouco dessa metodologia que a gente tem e que é importante seguir, vai te ajudar independente da fase que você tiver. Se você estiver adotando um segundo gatinho apenas, ou um terceiro, ou um quarto, ou um 20º, um 40º. Serve para todas as fases. Obviamente tem algumas diferenças, óbvio, né, pelo número, pela quantidade, mas a regra a se seguir é basicamente a mesma e você vai ter ali o controle daquela situação. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a importância de se tomar essa decisão. Isso. Então, quando você tem a vontade de botar um novo membro para dentro de casa, um novo gatinho, passou por uma decisão muito importante de uma adoção. Isso. Seja ela, pode ser até uma compra, né? A gente aqui não está... não vamos entrar nesse mérito. Não está nesse mérito, não tem... cada um... A gente não julga também, não acha errado quem compra também. Mas a gente aqui por perfil, né, os nossos gatos foram todos adotados, foram escolhidos, quer dizer, o primeiro a gente escolheu, né, ele foi adotado de uma ninhada, mas a gente não comprou, e os outros 3 escolheram a gente, né, apareceram na nossa casa. Então por isso a importância de aplicar, de seguir essa metodologia que a gente vai falar um pouco para vocês aqui na live de hoje, justamente porque quando o gato, de repente pode aparecer um gato na sua casa, no portão da sua casa, no seu quintal, e ele simplesmente tomou a decisão de ficar naquele lar. De te adotar. Exatamente. Porque eles têm esse poder, tá? É verdade. Eles que escolhem a gente também. É verdade. Então você não vai ter outra opção ao introduzi-lo na sua família. Então é importante você ter esse passo a passo para que não tenha problema de adaptação. Como vai ser, né, essa adaptação desse novo membro aí na sua família, que já tem um gatinho, 2 ou vários? Como que vai ser essa adaptação? A gente vai estar passando para vocês aqui agora. Passando desse primeiro momento de você, a importância de você ter tomado essa decisão, para evitar que seja mais um gato que esteja aí jogado na rua, que sofra maus tratos. É um ato de amor, né? Um ato de coragem. Um ato de carinho, um ato de amor, para se evitar menos um animal solto na rua, multiplicando de forma desordenada, transmitindo doenças, sendo vítima de maus tratos, enfim, um monte de coisas que a gente evita quando a gente tem esse ato de grandiosidade de adotar um membro. Mas a partir do momento que a gente toma essa decisão, legal. Agora, e aí? É só tu levar para casa,
e bota lá e acabou. Bem, se for o primeiro é menos mal. Tem algumas adaptações que você tem que fazer na sua casa, mas se ele é o primeiro, ele é o único bicho, o primeiro bicho da sua casa ali, para passar a ter o status de filho, você não vai ter tanto problema. Mas se ele é a partir do segundo, aí você tem que tomar alguns cuidados. Então vamos lá. Então, para a gente aqui, a metodologia que a gente criou, que a gente segue, que deu certo nesse período com a gente, primeiro é você conhecer os membros atuais, né, os seus gatos atuais. Então, como é que é? Você está partindo, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo de um segundo gato, né? Então, se você está trazendo um segundo gato para dentro de casa, o seu primeiro gato, o seu gato atual, qual é a personalidade dele? É importante você conhecer. É o primeiro passo, a primeira coisa que você já tem que estar na sua cabeça, já tem que estar na massa do sangue ali, já é a personalidade dele. Onde ele se enquadra dentro daquelas três que a gente sempre fala aqui. As três principais personalidades dos gatos, isso, né? Aquele perfil, ele é o perfil Zeca Pagodinho, ele tem um perfil mais Gasparzinho, ou ele é um perfil Tasmania. Então esse é o primeiro ponto, para você saber, para pelo menos você tentar prevenir como vai ser a reação deles. Também não existe uma fórmula mágica, porque eles não são robôs, né? São seres vivos dotados de independência, de inteligência deles, tem um instinto deles. Então, não necessariamente um gato Tasmania, quando receber um novo membro, ele necessariamente vai ser um pouco mais agressivo, vai ter mais dificuldade para aceitar. Nem sempre, mas você tem que estar preparado sempre para o pior. Então, o primeiro passo você tem que ter isso. E quando você já conhece o comportamento do seu gato, do que você já tem, já conhece a característica da personalidade dele, você já consegue imaginar ele na situação. Sim. Se ele é um gato Gasparzinho, meu Deus, como que ele vai se comportar? Será que ele vai ter medo desse novo membro? Será que ele vai ficar se escondendo? Será que ele vai ficar coagido? Você já consegue imaginar, porque você já fez uma leitura antes, né? Você já tem um conhecimento daquele gato que você tinha antes. E a gente implementou isso bem aqui com a gente. Como a gente já conhece a personalidade de cada um, a gente já age em cima daquilo, né? Com essa adaptação do novo membro. Isso. É fundamental. Então, o primeiro passo é esse, saber a característica, a personalidade do seu gato. O segundo é você saber também se ele já teve algum contato com algum animal, quanto tempo ele está com você. Ele já teve um contato com outro animal, mesmo que você não tenha, de repente você tem até algum cachorro em casa, ou algum pássaro, algum outro tipo de bicho, como que ele reage na presença do bicho, se você leva ele para passear ou não, quando você recebe visita também de alguém na sua casa, criança principalmente. São mais agitadas, porque as crianças, quando você adota um filhote, por exemplo, as crianças têm uma similaridade com os filhotes, eles não deixam de ser filhotes também. São filhotes de humanos, né? Então, como uma similaridade ali que tem do comportamento imprevisível. Uma criança é totalmente imprevisível das atitudes, do comportamento dela. Ela é totalmente mais agitada, ela quer brincar, né? Imperativa. Então, dependendo até do tamanho da criança, se for um bebezinho, às vezes ele pode estar chorando demais, mais agressivo, isso pode irritar um pouco o gato. Mas se for uma criança já que anda e tal, ele vai querer brincar com o gato, vai querer invadir o espaço do gato, então isso causa um problema. Então, se você saber o comportamento do seu gato nessas situações, se ele já passou por uma situação dessa... Ele já está acostumado, né? Se ele já está acostumado, principalmente, já é um primeiro passo para você saber, poxa, a minha adaptação não vai ser tão ruim, eu espero que não seja tão ruim assim, porque ele já passou por situação semelhante e ele não se comportou mal, não. No nosso caso aqui, a gente não conseguia nem prever muito por questões externas de ter criança, a gente não tem o hábito de receber pessoas na nossa casa, é muito difícil a gente receber alguém. Então, pra gente não tinha como prever, a gente conseguiu daí prever um pouquinho como que esse comportar, porque a gente já conhecia o comportamento de cada um. Mas em relação ao contato com outros bichos e contato com outras pessoas, a gente não tinha como prever, então a gente teve um pouquinho mais de dificuldade disso, mas não é possível, né? Achei ninguém chegando na área, no cantinho dele. E outro fator importante também, além de você saber dessa peculiaridade, se o seu gato já teve essa experiência, é você saber a idade que o seu gato tem. Às vezes a gente não tem uma idade exata. Por exemplo, a gente tem a idade exata, mais ou menos, a idade exata do Manolo. Porque o Manolo a gente acompanhou quando a mãe dele teve a cria, né, a ninhada. A gente esperou o desmame. E a gente esperou o desmame e a gente pegou ele. Então a gente tem exatamente esse histórico. Os outros três a gente não tem, porque eles apareceram pra gente. Então, apesar de terem aparecido pequenos,
a gente faz uma estimativa, leva no veterinário e faz uma estimativa de idade. Mas é importante, independente de você não ter essa precisão, isso não é tão fundamental assim, tão importante, mas é importante você ter uma noção, quantos anos, pelo menos em anos, de repente não em meses, mas pelo menos em anos, Sim. quantos anos já está com você. Então isso já é uma referência importante. Então, de repente, seu gato é um gato mais jovem, de 2, no máximo, ali estourando 3 anos de idade, ele vai ter uma tendência de adaptação, às vezes, um pouco melhor do que se você já tem um gato acima de 3 anos, principalmente gatos mais velhos ainda, gatos com 10 anos, com 12 anos. Então você tem que saber que a adaptação de um novo membro, de acordo com a idade do seu gato que você já tem, ou dos seus gatos que você tem, então você tem mais de um também, eles, além de ter essas peculiaridades individuais de cada um, eles têm uma coisa que se chama ali do grupo deles. Eles já formaram um grupo de convivência, um compartilhamento de território, eles são muito territorialistas, mas quando eles aceitam um novo membro, eles não têm problema nenhum em dividir. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Quando você tem mais de um gato, já na sua casa está adicionando mais um membro, você também tem que entender como é que é o comportamento de grupo deles. Porque a diferença de idade influencia e a diferença demais, de idade também. Então, quando a gente fala da diferença de idade, por quê? Porque, por exemplo, você tem um gato com 5 anos de idade. Então, é um gato que ele já passou por aquela fase de pico de energia, de repente ele já é hiperatividade, né? Então, dependendo de como é a energia da sua casa também, isso varia. Se você tem criança em casa com idade, né, mais jovem, que gosta de brincadeira, se você já tem o hábito de fazer, de ter o que a gente chama aqui de aplicar os 3 R's no relacionamento seu com o seu gato, então o seu gato tem um nível de maturidade diferente. Mas se de repente você não tem esse hábito ainda, não implementou essas dicas que a gente já vem falando aqui há um tempo para vocês, e o seu gato já tem, por exemplo, 5 anos de idade, e você quer adotar um filhote, vai ter uma diferença de energia. Já vai ter uma grande, diferença, né? exatamente. Então você já tem que estar preparado para isso, porque é um impacto muito grande de um serzinho que vai chegar e que vai estar com uma energia lá em cima, querendo brincar o tempo todo, derrubar tudo curioso e tal, e de um outro gato que já está ali com o seu território pré-estabelecido, já está na zona de conforto dele, ele já está na rotina dele já habituado, então vai ter um choque de mudança assim rápido, ele pode não gostar. Pode ser mais difícil essa adaptação. Pode ser mais difícil. E lembrando aqui, pessoal, que o que a gente está falando são parâmetros gerais, orientações gerais para você, obviamente varia de gato para gato, varia de lar para lar, e nada é impossível. Então, tudo que a gente está falando aqui são previsões para que você se prepare e que para você tome as medidas corretas para você fazer a melhor ambientação possível. Então, independente disso que eu falei, independente da característica do seu gato, até dessa diferença de idade maior, né? Porque, não é porque eu estou falando que a idade maior pode causar esse tipo de um pouco mais de dificuldade da aceitação, que significa que não vai ter uma boa aceitação, não mas significa que vai ser. Né? É uma coisa que você tem que prever, tem que saber para você ter a noção de que aquilo ali vai precisar um pouco mais de atenção do que você de repente pegar um gato, todo mundo da mesma faixa etária, colocar junto, e a aceitação pode ser mais simples, mais rápida, e você nem se aborrece muito. Porque às vezes você vai colocar a culpa porque meu gato é ranzinho, não aceita ninguém, mas porque a diferença de idade está muito grande. Então ele já passou por esse pico de energia, e aí chega um outro ser com a energia lá em cima, ligado no 220 igual o nosso Mike, ele vai ter aquele medo, né? Ele não vai se comportar de maneira tão aceitável assim. Ele vai interpretar como uma invasão do território dele, inicialmente. Ele não vai aceitar de uma forma tão tranquila. Claro que isso também depende muito da personalidade do seu gato, do ambiente e tudo mais. De como é a harmonização do seu lar, se é um lar mais agitado, mais estressado, ou se é um lar que tem uma energia mais tranquila, que tem uma ambientação mais tranquila, isso tudo influencia também. Então, assim, partindo desse primeiro passo, de você conhecer a personalidade, as características do seu gato, a experiência que ele já teve durante a vida dele, o segundo passo é você entender, ou pelo menos tentar estipular, caso não seja um gato que te adote, né? Seja um gato que você vai escolher, vou numa feira de adoção, vou comprar um gato e tal, é de tentar pegar de alguém que está doando, é você de repente perguntar como que é aquele gato, mesmo que ele seja novinho, como é que é a cara dele, é agitadozinho, ou ele é mais quietinho,
como é que ele é? Pelo menos você tentar buscar algum tipo de informação, para você já ir montando na sua cabeça possíveis conflitos que podem ocorrer ou não. De acordo com o que você já tem na sua casa. Isso, de acordo com o que você já tem. Então você repare que é um segundo passo. Né? O primeiro passo é você estabelecer um conhecimento prévio daquilo que você já sabe, do seu gato que você já tem em casa. O segundo passo é você tentar prever, às vezes é uma adoção natural, ali espontânea, então você não tem como saber. É o que chegou, é o que apareceu, foi o nosso caso aqui. Todos eles apareceram na nossa porta. Então não tem muito como traçar perfil, a gente não teve contato, não sabe, não teve uma referência. Não foi alguém que ofereceu, tô com uma gatinha, que tem alguns cuidadores, alguns voluntários, dependendo da cidade que você mora, que fazem esse trabalho social muito importante com esses felinos, né? As pessoas conseguem um lar provisório, então tem uma ninhada na rua abandonada, a pessoa consegue colocar no quintal de casa ali, botar uma comida, tratar provisoriamente, conseguir de repente as vacinas ali preliminares, ou os vermífugos, né, que tem que se tomar e tal. E ali ele já começa a perceber, esses aqui são mais agitadinhos, são mais animadinhos, aquele ali é mais quietinho, mais na dele, esse aqui mia demais, aquele ali é mais quietinho, esse aqui arranha mais. Então observando também que você vai aprender depois melhor convivendo, porque eles enganam, tá? O Milico, quando a gente adotou o Milico quando a gente veio pra essa casa aqui, tem mais ou menos um ano, a casa estava em obra ainda, ele apareceu. Gente... Mas era um gato tão calminho, veio pra cima de mim poder adotar ele. Amassou pãozinho no meu colo enquanto a gente correu pra levar pro veterinário. Que outra parte que a gente vai falar também na adoção, que é importante antes de você botar para convívio com os outros gatos da sua casa. A gente já tá seguindo a metodologia pra vocês aí. A gente já fala sobre isso também. Mas também enganam, tá? O ideal é você ficar mais tempinho ali, observar melhor, para ver o comportamento dele, qual que ele vai se encaixar, se é no Zeca Pagodinho, se é no Gasparzinho ou no Tasmania, porque eles também enganam. Na hora de adotar, eles fazem a carinha de coitado, que foi nosso caso com o Milico. E depois bota as garras de fora. Depois não deixa nem encostar a mão na barriguinha dele. É o único que não deixa coçar a barriguinha dele. Mas quando for adotar, coçar, fazer massagãozinho. Enganou a gente direitinho. É isso aí. Aí no próximo passo, nossa metodologia. Então agora o próximo passo foi você conhecer um pouco do gato que você vai adotar, se for possível. Sim. Esse é um passo importante, tá bom? O terceiro aspecto fundamental que a gente sabe que dá certo é você também saber um pouco da característica da sua casa. Óbvio. Poxa, se eu tenho um gato, como é que é o espaço que eu tenho em casa? A gente já passou por esse processo também, que a gente vai falar um pouco para vocês aqui, né? Nesse período que a gente tem os 4 gatos, começou com o Manolo, fomos crescendo até hoje a gente tem 4, e a gente também passou por algumas casas, a gente morava no aluguel até chegar nessa nossa casa que a gente mora agora. Sim. Então teve diferença de espaço, diferença de quintal, e isso influencia, não só no comportamento deles, como influencia também no possível quantidade. Então, às vezes, você é uma pessoa que já tem uma certa quantidade de gatos, que mora numa casa que às vezes não é muito grande, que você já observa que os espaços já são bem ocupados por eles, então você tem que repensar bem se você tem condição realmente de adotar. A gente, por exemplo... Tem essa responsabilidade também na adoção. Exatamente. Né? A gente ama gatos, então se a gente pudesse, a gente teria, 30 gatos, 40 gatos em casa, mas é pra gente, pelo menos pra gente. Eu conheço pessoas que têm, tá? Então, excelente. Nós conseguimos se adaptar à rotina. Pra gente aqui, pelo menos hoje, a gente não consegue vislumbrar essa situação de ter uma quantidade assim excessiva de gado, porque a atenção que a gente dá, o tipo de relacionamento que a gente oferece, né, a gente precisa de uma quantidade menor, a gente não pode dar a qualidade que a gente dá para eles. Não consegue ser tão presente. Exatamente, né? A gente não vai conseguir ser presente, a gente não vai conseguir dar uma alimentação adequada, não vai conseguir brincar de forma adequada que eles precisam, praticar a atitude com eles, aplicar os 3 R's no relacionamento com eles, se a gente tiver uma quantidade muito grande de gatos. Entendeu? Então, assim, aí quando a gente começa a ter uma quantidade enorme, a gente começa a virar mais um abrigo de gatos do que propriamente um lar. Dá para eles serem felizes? Dá. Mas começa a dificultar um pouco, a gente tem que ser realista. Então, essa preocupação com o espaço é muito importante. O gato ele não precisa de muito espaço, mas ele precisa se locomover. E ele tem uma característica importante, que é uma diferença fundamental para o cachorro. O cachorro ele é muito horizontal.
Sim. Então o cachorro ele precisa de, necessariamente, dependendo do porte do cachorro que você tenha, ele precisa de quintal para correr, se for um cachorro de porte grande, de porte médio. Se for pequenininho não precisa tanto, mas mesmo assim ele tem que andar pela casa, ele sobe escada, sobe na cama e tal, ele tem a ocupação dele. O gato, obviamente ele tem a ocupação horizontal dele também na sua casa, no seu quintal, mas ele gosta muito da movimentação vertical. Então aí fica já uma dica para você que de repente não tem um espaço muito apropriado, você já está ali perto do limite, mas que não faz essa exploração de espaços verticais, de começar a fazer esse enriquecimento no seu ambiente para você colocar prateleiras, caixinhas, alguns acessórios para que eles possam usar as paredes e escalar, fazer um caminho aéreo, para que eles possam usar esses caminhos verticais que você já ajuda em muito, é fundamental para a atitude deles, para a felicidade deles e inclusive quando tem mais animais que eles gostam de ter às vezes a certa privacidade, que é quando tem principalmente um animal novo que você está trazendo, que ele tem a tendência, ainda mais se ele for filhote, ele tem uma tendência a invadir mais o espaço dos outros sem respeitar muito. Então você tendo esses espaços verticais, aquele gato que não está muito afim, antes dele querer se estressar e enxotar aquele membro mais novo que está chegando, ele vai para os lugares mais altos ali, vai ficar quietinho, observando de longe e vai ficar na dele. Então você até melhora essa ambientação. E às vezes o gato pequeno que você trouxe, ele não consegue, não tem tamanho suficiente ainda para subir em determinados lugares, então ele não vai conseguir incomodar esse gato. Então essa questão do ambiente é fundamental você ter isso em mente também. Será que esse mais um gato que eu estou trazendo se adequa? É consciência, né? Isso, é responsabilidade, né, pessoal? Responsabilidade. É mais um membro da família, é óbvio que, dependendo da situação, muitas vezes você não tem escolha, você vê uma situação, como a gente fala, né? Os gatos, às vezes, escolhem a gente. Então, você passa por uma situação dessa, independente se você tem, às vezes é a última coisa que você vai pensar. Às vezes você também está adotando um gato que já está ferido, que está com alguma doença, que quer cuidar dele, né? Já está ali, você sabe que se você não tomar essa atitude de adoção, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte dele. Então não tem muito o que pensar nisso. A gente está aqui falando de uma situação mais ideal, que você possa ter um pouco mais de planejamento, dando aqui mais uma teoria, né? E aplicada aí uma certa prática, a experiência que a gente tem. Mas é óbvio que no dia a dia, cada situação é uma situação, e você pode estar numa situação mais extrema com relação a isso, a um estado de necessidade do gato, que você está ali ajudando. E às vezes é melhor estar num ambiente que já está sobrecarregado, obviamente, mas que é um ambiente. Mas é um ambiente que você está dando amor, que você está dando carinho, que todos os outros são bem tratados, ele vai ser mais um que vai ser bem tratado, vai ser bem alimentado, vai ter, dentro da medida do possível, você vai dar o máximo de atenção possível, amor e carinho. É óbvio que vai ser muito melhor do que ele continuar na situação que ele está. Nessa questão também de espaço, os gatos não exigem muito espaço, como você falou, né? Mais um vertical. Então, às vezes você vê seu gato lá subindo no seu guarda-roupa. Claro que tem pessoas que têm condições de estar colocando aquelas caixinhas nas paredes, tem condições de fazer mais adaptações, mas às vezes uma simples máquina de lavar, você vai adaptar lá um cantinho para ele poder ficar. No guarda-roupa pode colocar uma caminha lá em cima, que às vezes as pessoas até brigam, os gatos sobem tudo, mas isso é do instinto deles. Eles trazem isso lá do gato ancestral, que eles têm o DNA deles. Então você deixar ele subir guarda-roupa, na máquina de lavar, nesses lugares mais altos, você está deixando ele ser feliz, ele fazer o instinto dele, praticar o instinto dele, que ele gosta de lugares altos, né? Então essa questão de adaptações também é bem bacana e você observar antes de adotar um outro, ver se você tem aí um ambiente propício para isso, né? Ou se não está um pouco sobrecarregado demais. Isso. Então, pessoal, passando dessa parte preliminar, com relação a esses aspectos de você fazer uma adoção de um novo gato, né, essa ambientação, agora a gente vem para a parte principal dessa metodologia que a gente está falando para vocês e da importância de vocês aplicarem isso. Agora a parte mais direta, se dividir em mais duas partes. Né? A gente teve agora essas três partes iniciais, tivemos a parte introdutória, vamos dizer assim, Sim. que é a parte de você entender seu gato, saber como é que ele se comporta, como é que são as características dele, tentar saber, dependendo da situação, se você consegue ou não, de saber do gato que você está trazendo, o novo membro que você está trazendo para a família. O terceiro aspecto é o aspecto territorial, a sua casa, o seu espaço que você tem, que você está trazendo. Às vezes pode ser nem para a sua casa, pode ser nem para um ambiente de trabalho, às vezes um galpão que você tem, uma oficina, aí você acaba adotando os bichinhos, deixa ele lá e tal. Então também tudo vale, cada situação é uma situação.
Então isso é sempre bom. Tendo alguém para cuidar deles é sempre bom. O retorno para a gente também é espetacular. Então essa segunda parte agora, que é uma parte mais sensível, que é a parte, obviamente, agora propriamente dita da adaptação. Então essa parte propriamente dita da adaptação é dividida em duas partes. A parte que a gente considera uma parte ali de cuidado, de prevenção, e depois a parte propriamente dita da adaptação em si. Então o que seria essa parte da prevenção? Quando a gente recebe o gato, principalmente o gato que aparece na nossa casa, a gente tem que ter cuidados muito especiais se a gente já tem algum animal dentro de casa. Por quê? Porque aí você não sabe como é que ele está vindo. Por mais que ele seja um filhote, às vezes você não sabe o tempo que ele está exposto, né, naquele ambiente. Então ele pode estar vindo com carrapato, ele pode estar vindo com pulga, ele pode estar vindo com sarna, com fungos. Então são problemas de pele, são doenças complicadas, que são simples de resolver, mas que você tem que estar preparado para tratar. E comprar remédios. Os remédios nem sempre são tão baratos assim, infelizmente. Então, assim, remédios de qualidade. Então você tem que ter esse cuidado. E principalmente duas doenças principais aí, que são mais famosas, que é a FeLV e a FeLV. Sim. Né? Provavelmente as pessoas que gostam do gato já ouviram falar dessas duas doenças. A FeLV seria aí uma comparação com a leucemia para os homens, né, para os humanos, seria o equivalente à FeLV para os animais, né, para os gatos. E a FeLV seria FeLV, né? FeV. A FeV seria um equivalente a uma AIDS, né, uma síndrome ali de imunidade para ele. Então são doenças que são doenças transmissíveis, são doenças transmissíveis até para os humanos, caso a gente tenha contato com alguma lesão, né, de arranha a gente, morda, aconteça alguma coisa. Então, principalmente com seus gatos também que você tem no ambiente. Então, a primeira ação que você tem que ter quando você recebe um novo membro é isolá-lo. Não pode colocar junto, né, para você. É uma precaução, né? Cuidado. Não pode estar contaminando aqueles que já estão na sua casa. Isso também é algo que a gente precisa ter atenção. Né? Isso. Se você trouxe ele para dentro de casa, pronto, já tem que ter um lugar, nem que seja um banheiro, que ninguém vai usar ali com frequência, não vai deixar ele sair e que os outros não vão conseguir entrar. Você já coloca ele em estado de isolamento, ali de quarentena, e coloca a água separada, um potinho de água para ele separado, um potinho de comida separado para ele, uma caixinha de areia, se possível, separada. Se você está no banheiro, tem um box, ele vai acabar fazendo um box ali, ele vai aprendendo. Sim. Ele já tem um pouco desse instinto também, isso ajuda bastante. Mas esse é um primeiro contato. Primeiro é isolamento, não deixar de forma alguma você ter o contato inicial com os seus animais. Para quê? Para que você possa entrar em contato com o seu veterinário e agendar logo uma consulta. E aí, agendou essa consulta, você leva o mais rápido possível esse novo animal para consulta no veterinário. O veterinário vai fazer um teste, existem outros testes mais rápidos, né, da FeLV e da FeLV. Então, no caso, se você tiver algum problema de pele ali, que você dá uma olhada, o médico vai poder avaliar melhor, ele tira a temperatura do animal, ele dá uma olhada ali nos aspectos físicos dele, ver se está tudo certo, ver se a pele dele está com alguma coisa, o pelo tem alguma coisa. Se ele tiver com dúvida, ele pode solicitar um outro exame para você, pode até fazer um exame ali de raspagem para tentar pegar um fungo ou de repente uma sarna que ele pode ter, tá? E aí ele vai prescrever para você aquela medicação inicial que você tem que dar para ele, e isso você tem que seguir a risca, tá? Então, provavelmente ele vai passar ali remédio para pulga, carrapato, se ele tiver, o vermífugo, tem as idades certas, que aí o médico vai poder fazer esse tipo de análise. Mas esse contato com o veterinário inicialmente são dois aspectos principais que você tem que ter. E para quem não tem condições de estar levando um veterinário, né, tem muitos lugares que tem aquela faculdade de veterinária, isso, né, medicina veterinária, que fazem testes totalmente gratuitos. Então procura na sua cidade se tem algum lugar que faça esses testes gratuitos, geralmente lugares que fazem a castração também gratuita. É bem importante para você não deixar de fazer, né, não deixar de ter esse cuidado com o seu novo membro da família, né? Tem muita prefeitura também que tem esse tipo de serviço, às vezes não é tão difundido, não é tão grande, mas sempre tem, como a Laura falou, algum convênio com alguma faculdade local. Então é sempre bom você interagir na sua cidade, no seu município, saber se tem esse tipo de serviço, caso você precise, você pode acioná-lo. E não deixe de fazer, né? Não deixe de ter isso, você não vai deixar de adotar um gato porque de repente você não tem condição, não tem estrutura. Você pode usar a estrutura ali da prefeitura, do governo, da faculdade para ajudar os amigos.
e você vai ter condição de fazer esse teste inicial ali sem ter muitos custos, tá? Então, basicamente, inicialmente, para esse contato, você tem que ter esses dois comportamentos. Primeiro, isolamento, e segundo, imediatamente levar ele para o veterinário, que é o profissional responsável para fazer aquela primeira avaliação clínica dele, tá? Saber se ele pode, visualmente ele pode estar bem, mas só o médico vai poder fazer uma análise ali mais criteriosa para confirmar para você, ó, medir a temperatura, tá legal, aparentemente ele está bem, fica em observação, enfim, ele vai te dar algumas orientações ali para você. Provavelmente você já vai ser um segundo, um terceiro, você também já vai ter uma expertise em relação a isso, né? Já não vai ser marinheiro de primeira viagem. Sim. Tá? E passando tudo isso, né? Digamos que você já conhece a personalidade dos gatos que você tem em casa ou do gato que você tem em casa. Você já analisou a diferença de idade dos dois, de ambos, né? Seja 2, 3, ou do que vai vir. Você já analisou a personalidade do que vai vir. Eu acho que esse é mais agitado, eu acho que esse é mais Tasmania, eu acho que esse é mais Gasparzinho. Você já fez aquele cuidado com a saúde, né? Já viu, tá tudo ok, tá bem. Já posso colocar para adaptar o próximo, posso soltar ele pela casa, tirei do isolamento. E aí, como que faz agora? Porque agora, depois de tudo que você já fez, já seguiu todos os protocolos de adoção, né? Vamos botar assim, todos os planejamento. Já fez tudo direitinho? Não, fulano vai ser assim, vai ser, eu acho que ele vai se comportar assim. Não, a diferença de idade está tranquila, vai ser mais tranquilo de mim. Então ela se remexendo todo, ó. Todo tranquilão no cantinho dele. Já viu que a saúde está perfeita ou precisava fazer alguma medida corretiva, ele já fez, já tomou remédio para febre, tomou medicação, tomou vacina, fez tudo. E agora, o próximo passo, socorro, liberei aquela criaturinha novinha, cheia de energia, vou dar esse exemplo, né? Mas quando tá adotando um filhote. E aí, como que vai ser depois de tudo isso? É rápido, na hora? Soltou junto com os outros e seguiram? Demora? Como que é feito isso? Bem, a nossa orientação inicialmente não é você fazer esse contato assim abrupto, né, e permanente. É você continuar ele em isolamento e fazer ambientações regulares durante o dia, sempre sob supervisão. Aos poucos. Então você tira aquele membro, coloca ele ali no ambiente e deixa o outro, ou os outros que já existem, se aproximar, ver como é que vai ser. Se você tiver um gato só, não faz muita diferença, então você pode fazer isso dentro de casa, mais tranquilo, não vai ter muito problema. Se você já tiver uma quantidade um pouco maior, tiver 2, 3, 4, até mais gatos, o ideal é que você faça isso num ambiente mais amplo, tá? Para não haver aquilo que eu falei. Às vezes você limite de território ali, né? Os que já estão na casa, que são os mais antigos, não se sentirem invadidos, pressionados ali naquele primeiro momento, que é o que eles podem sentir, tá? Então, primeiro, você não tem que ficar preocupado, tem que ficar sempre com uma energia tranquila. O que acontece muito, né? Às vezes as pessoas liberam lá, agora eu vou deixar aqui 1 horinha, eles terem um contato, agora tá liberado para ter contato. Aí a pessoa já fica assim, ai meu Deus, fulano vai machucar ciclano. Ai meu Deus, ele é muito novinho, ai vai dar uma unhada. Não ficam assim, pelo amor de Deus. Então vocês ficarem preocupados, vocês acabam emitindo uma energia pesada, né? Uma energia tensa, e isso acaba dificultando a adaptação. Então liberou ali para poder fazer aquela adaptação, aquele reconhecimento, libera e fica só observando. Você vai observar para evitar uma agressão maior, mas o contato vai ter que ter. O contato vai ter, porque eles estão se adaptando. É igual quando você vai para um ambiente novo de trabalho, você não tem que se adaptar. Né? Vai ter pessoas que vão ser mais agressivas, vai ter pessoas que vão ser mais associáveis. Então, assim, fica à distância, observando e não fique tensa, porque os gatos eles são muito sensitivos. Claro, a preocupação sua vai haver, né? A gente fica preocupado de ter ali, machucar um ou outro, ainda mais quando a gente já conhece a personalidade daquele que já existia, né? Daqueles que a gente já tinha, e tá conhecendo a personalidade do novo membro. Mas assim, não fiquem tensos, deixe devagar, respira fundo, beba água e observe a distância. E né? deixa o contato fluir por um tempo. Geralmente você tem que fazer isso com alguns brinquedos, junta aqueles brinquedos que eles gostam, né? Se você tiver aquela ervinha, catnip, você traz, relaxa, bolinha, né? Relaxa. Então você tem que associar o fiozinho, você tem que associar aquele novo membro a coisas positivas. Isso. Então de repente também uma dica importante que você pode fazer
a gente ainda não fez uma live sobre alimentação especificamente, né? Mas assim, não é bom você deixar a alimentação livre, a gente fala de alimentação 24 horas para o gato. Igual a gente faz com o cachorro, enche a vasilha lá, vai deixando, quando acaba, bota mais. Pra gente, às vezes, até é mais prático fazer isso, mas para os gatos não é bom. Por isso que as pessoas têm aquela falsa sensação de que os gatos sempre querem comida fresca. Não é ração fresca, a ração não fica molenga, até porque a ração é seca. Se você não mora num lugar que tenha muita umidade, que vai amolecer a ração, se você mora num país, numa região mais tropical, como aqui na região sudeste, né, do país, talvez lá no norte, onde tem muita umidade, Manaus, Belém, tem muita umidade, talvez aí sim a ração fique molenga, tá? E aí se ele está acostumado com uma ração mais crocante, ela fica um tempo ali no potinho dele. E ela fica molenga, ele pode sim não gostar e querer trocar. Mas em regra geral, em lugares assim mais tropicais, que não tem tanta umidade, a ração ela vai ficar ali no prato, ela não vai ficar murcha por causa disso, ela não vai ficar velha, ela vai continuar crocante. Na verdade, quando o seu gato está com aquela ração já parada ali e ele fica querendo mais, quer que você coloque mais, as pessoas às vezes fazem uma interpretação errada. Não é que ele quer uma comida fresca, ele quer conquistar a comida, porque o processo de comida, de alimentação dele é aquele ciclo que a gente já comentou aqui. Ele tem um ritual de alimentação. Para ele se alimentar, ele tem que caçar. Para ele, a comida tem a ver com merecimento. Então, quando você coloca a comida ali disponível, a comida para ele começa a perder graça. É óbvio que ele tem fome, ele quer comer. Mas para ele, a comida é algo que ele tem que merecer. Então, quando você dá num potinho ali a comida parada, já saindo automaticamente para ele, ele meio que fica achando que é sem graça. Então, por isso que eu fiz esse teste aqui em casa. Eu falo com vocês porque a gente tem experiência aqui. Porque a gente tinha essa sensação também, poxa, aquele senso comum, né? Eles querem só comida fresca, não sei o que. Eu falei, não, pô, mas a comida tá fresca, tá crocante. E aí eu comecei a fazer um teste aqui que deu certo. O que acontecia? Quando eles começavam a pedir comida para eu colocar mais, e ainda tinha, hoje a gente começou a aplicar essa política de mais escassez de comida para não ficar essa comida disponível, para realmente eles merecerem a comida. Mas o que eu fazia? Eu balançava a comida ali, eu reagrupava a comida na vasilhazinha dos potinhos deles. Tá aqui a comida, eu conversava com eles. Tá aqui a comida, tá fresquinha, tá boa. Uma rotina eu criei uma eles, rotina, né, com relação à alimentação, e na mesma hora eles paravam e comiam a ração sem eu precisar botar nada novo. E nessa questão também de rotina, voltando a falar da questão da adaptação dos gatos, gente, cada um, vou botar nosso exemplo aqui, nós temos 4 gatos. Chegou um membro novo, fica essa dica aí. Coloca um potinho novo para ele, não deixa no mesmo pote, porque ele gosta de ter o cantinho dele. Os gatos eles são muito territorialistas, né? Então aqui em questão de ração a gente tem 4 potinhos. Não necessariamente que o potinho roxo só um que come, vou dar um exemplo. Mas quando na hora de comer, porque a gente criou essa rotina, é bacana você criar essa rotina de alimentação, como o Ito está falando. Eles têm dividido entre eles o potinho, então isso é bacana também. Não colocar um potinho para 5 gatos, coloca 5 potinhos, mais que seja potinhos menores, um pouquinho de comida para você ter aquela rotina com eles. Você vai estar ajudando esse convívio do dia a dia, ajudando essa adaptação. E outra coisa bem bacana, tem o ritual, a rotina de comer naquele horário. Já começa a adaptar aquele novo membro também nessa rotina, né? Todo dia pela manhã, que a gente já sabe que eles são crepusculares, né? A hora de manhã quando acorda e à tardinha, que são os momentos que eles estão mais aí com a energia ativada, estão com a vontade maior de comer. Então aqui em casa a gente criou essa rotina, que é até a aplicação dos 3 R's que a gente já falou aqui. Então se você já tem os 3 R's na sua casa, já aplicou os 3 R's na sua casa, já é bacana você usar isso com o novo membro e não deixar de fazer, né? Não deixar de fazer, porque chegou um novo membro, digamos que você tem uma rotina de acordar e dar um beijo no seu gato. Chegou um novo membro, você não faz mais isso. O seu gato vai sentir. Ele não vai ver um novo membro com bons olhos. Caramba, ela estava aqui todo santo dia me dando um beijo de bom dia, aí só porque chegou um outro, tá mimando o outro, esqueceu de me dar. Não, se você já tem uma rotina,
continue com essa rotina, porque a sua adaptação vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais rápido, né? Você vai conseguir fazer uma adaptação mais harmônica. Então não é porque chegou um novo membro que você vai deixar de ter aquela rotina com o antigo membro. De fazer carinho na barriga toda vez que chega no trabalho. Continue fazendo. Faz aquele tempo com aquele membro antigo, com aquele filho que já estava no seu lar, e acaba criando também uma nova rotina com um novo membro. Não deixe de fazer as coisas que você já fazia antes, porque ao você deixar de fazer, o seu gatinho que já existia naquele lar, ele vai ver o outro com uma energia ruim, ele não vai ver com bons olhos, né? Porque se fazia, agora não está fazendo mais. Isso é um erro que acontece muito com as pessoas que adotam novos gatos, principalmente quando são filhotes. Adotou um filhote, ai que bonitinho, ai que bebezinho, gente, ele é tão engraçadinho, olha ele correndo, e começa a brincar. E aí o seu gato que já estava lá, que várias vezes pediu para você brincar com ele, você não brincou porque estava cansada quando chegou do trabalho, estava com dor de cabeça, era um dia ruim, estava estranho, você não fez. Aí chegou um novo mês, você começa a fazer. Imagina, ninguém ia aceitar isso. A gente acha que é implicância, mas aí ele vai estranhar e ele vai dificultar a aceitação do novo membro. Isso aí, então se observe o seu comportamento também, porque o seu comportamento influencia às vezes muito mais do que a personalidade que já existia no seu gato. Mas meu gato é ranzinza, mas meu gato é assim, meu gato é assim. E você? Como que você é no comportamento no dia a dia? Será que você mudou o comportamento com ele porque chegou um novo membro? Né? E ele vai gerar uma implicância com isso, com certeza, com o novo gato, porque ele entende você como o pai dele, como a mãe dele, né? Então o ciúme vai gerar. Então, gente, é uma dica bem importante. Ter o potinho separado, continuar tratando da mesma forma que você tratava o outro, você só vai criar uma nova rotina que agora você fazia com ele, vai fazer junto com o outro. Então isso para adaptação é essencial, né? Isso, e resumindo aqui, a dica importante é, quando você trouxer um novo membro e começar a fazer essa adaptação, essa ambientação, esse contato físico entre eles, é sempre fazer como uma associação positiva. Isso. Então procura trazer o novo membro do lugar que você deixou ele isolado para conviver com os outros, geralmente naqueles momentos em que você está brincando com todo mundo, em que você está dando uma alimentação, em que você está fazendo algo que ele associa como algo positivo. Então quando ele está fazendo algo de positivo, que você integra aquele novo membro justamente naquele momento, ele vai associar, ele vai olhar para ele e vai... Membro novo, calma aí, rapaz, calma aí, tá no meu território, é aquilo que a gente falou, ele é territorialista. Ameaça, né? No começo ele é territorialista, mas ele tem que passar pelo processo de aceitação daquele novo membro. Então se você faz isso no momento em que ele está feliz, em que ele está com o termômetro dele da gatitude lá para cima, ele vai ter uma tendência a aceitar mais rapidamente esse novo membro. Não que ele não vai rejeitar inicialmente, geralmente eles sempre rejeitam um pouco, ficam meio assim, eles ficam mais receosos, mas logo depois ele vai aceitar mais rápido, porque ele vai associar aquele novo membro a algo positivo. Você pode até trazer algo um presente que você às vezes traz, de vez em quando um brinquedo novo. Você pode trazer junto com esse gato novo um presente novo, um brinquedo novo para todo mundo. Então você começa a trazer essa associação positiva. Isso é uma dica bem importante para evitar que vocês tenham tipo de problema de adaptação. E quando você também, outra dica que entra aí nessa adaptação, quando você for fazer uma correção de comportamento, digamos, ele começa pro outro lado, você faz fulano, não é gritar com o seu gato, não é brigar com o seu gato, é você falar assim, fulano, ele é seu irmão, ele tá chegando agora. É você conversar com o seu gato, porque até o seu tom de voz, eles entendem. A gente não fala a mesma língua, mas o seu tom de voz emite uma energia, que eles conseguem identificar se aquela energia está brigando, ou se é uma energia que está discutindo, está querendo mal, está querendo bater, coisas do tipo. Então, quando ele tiver um comportamento que você vai ver que é um comportamento ruim, que pode ser um princípio de briga com o novo membro, você vai ser firme. Fulano, eu tô vendo, não tá legal não. Chega, dá um toquezinho no pescoço dele, fulano, eu tô aqui. Não é passar a mão na cabeça, que ao passar a mão na cabeça, ele vai entender que você tá concordando com aquele comportamento. Você vai dar um toquezinho no pescoço, fulano. Tô aqui, hein? Tô de olho. Aqui eu sempre falava muito. É você conversar com eles mesmo, né?
Ó, você também estava na rua, te peguei, não foi bom? Não é bom agora ter um novo lá, ter a comidinha fresquinha, ter uma aguinha geladinha todo dia? Então ele também precisa, meu filho, você precisa entender isso, porque ele também estava na rua, ele também estava abandonado, para você não foi legal ser adotado, então para ele também. É você conversar com ele que você vai estar fazendo uma ação corretiva com aquele comportamento. E aí você vai impedir dele, você vai, digamos, ele está com aquela energia toda agressiva. Quando você chega com uma voz tranquila, conversando, fazendo uma ação corretiva, ele já vai mudar aquela energia dele. Não, pera lá, não tá legal, eu preciso. Foi muito assim com o Milico, né? O Milico a gente teve uma dificuldade muito maior de fazer adaptação, porque o Milico ele ficou agressivo. Ele nunca foi agressivo, ele não gosta de coça a barriguinha dele. Ele é completamente diferente do Manolo e do Milico. Mas do Manolo e do Malibu. Mas o Milico ele ficou agressivo com a chegada do Mike. Por quê? O Milico ele é mais Gasparzinho, que a gente fala. A personalidade dele é mais Gasparzinho, ele se encolhe, ele não gosta muito de aparecer. Quando chega a gente aqui em casa, ele se esconde. Milico não, Malibu. Não, o Milico, a adaptação do Milico com o Mike. Com o Mike. Foi mais. Do Malibu também teve muita dificuldade, sim, mas o do Milico foi ainda maior, porque o Milico ficou agressivo. O Malibu não, ele não gosta, ele sai de perto. Agora o Milico ele ficou agressivo. E pra gente foi difícil, porque era uma reação que a gente nunca tinha visto. Esperava dele. Não esperava, porque com o Malibu que tá aqui em cima, ele não gostou quando o Milico chegou, mas ele não se aproximava, fazia rumo, saía. O Milico não. Ele fechava a cara, abaixava, assim, como se fosse até uma postura de caça, né? Com o Mike. Isso. E aí teve vamos botar, esse choque de personalidade, porque o Mike é um bebê. E todos os bebês são o quê? Ligado 220. O Mike é o nosso Tasmania. Juntou com o Milico, que é o nosso Gasparzinho. E aí o que aconteceu? O Mike queria se aproximar, porque ele vê como brincadeira, tudo, né? Ele quer brincar, ele quer se aproximar, ele quer fazer aquela interação, mas o Milico não aceitou. Então, pra gente teve muito mais dificuldade com ele. Mas como que a gente fez? Praticou tudo isso aí que a gente já falou, mais essa adaptação da ação corretiva. Ei, é seu irmão, olha, não tá legal não, hein? Não é gritar, fulano, vai brigar. Não. Nem chotar, nem chotar. E a gente também não ficou aquela questão apreensiva, aquela energia tensa. Ai meu Deus, vai machucar o outrozinho. Não, a gente não ficou assim. A gente respirou fundo. Fulano, e ficamos só observando. E o que aconteceu? Hoje os dois somos mais grudados. Fica aí pelo quintal todo rolando tudo, porque a gente praticou todas essas questões, né? E sempre fazer uma associação positiva. Sempre quando você der um não pro seu gato, você não pode dar um não simplesmente porque não. Porque eu tô dizendo que não. Ah, não sobe explicar, aí, né? não mexa aí, não arranha aí, não faça cocô aí, não faça isso. Não. Para você dar um não, por isso que a gente sempre bate na tecla aqui da gente conhecer as características, personalidades do nosso gato, sim, e saber reconhecer das necessidades dele e desenvolver um relacionamento com ele. Por quê? Porque a gente tem que moldar o comportamento dele, entender e moldar. Então, quando a gente diz não, se ele está fazendo uma coisa que a gente não quer que ele faça, é porque está faltando alguma coisa para ele. Se ele está acostumado a subir na mesa da pia da cozinha sua, que você não gosta, ele está mexendo no lixo da cozinha que você não gosta, é porque está faltando alguma coisa, está faltando algum lugar alto para ele subir, nem que seja uma caixinha de papelão que você pega no supermercado e coloca no cantinho ali para ele subir, para ele arranhar. Sim. Entendeu? Está com a energia acumulada. Exatamente, você não está brincando com ele, você não está gastando energia que tem que gastar, você não está praticando os 3 R's com ele. Então, sempre quando tem um desvio comportamental, vamos dizer assim, dele, é porque você não está atendendo as necessidades dele. Então, não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você espantar, não vai adiantar você bater, porque você só vai causar mais medo dele. Ele pode até, se você desenvolver uma relação de medo, ele pode até te obedecer. Mas a gente já não está mais falando de relacionamento. Aí a gente já está falando não vai ter mais aquela troca, não vai ter mais aquela troca. Você não vai colher mais aqueles benefícios que a gente sempre fala aqui que eles são capazes de fazer na nossa saúde. Sim. Porque você vai estar criando uma relação de escravidão, uma relação de servidão. Olha, você está aqui, eu estou te ajudando e seja grato, mas tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Senão eu vou te disciplinar. E não é assim, tá? Isso não é relacionamento. Isso está mais próximo até de um adestramento, que é o que a gente não quer. A gente não fala aqui sobre adestramento. A gente não quer aqui um gato que, ó, senta, patinha pro alto.
e ficar ali a base de comida, né? De petisco. Essa questão de você utilizar o petisco, ele é uma ferramenta excepcional para você mudar algum comportamento do seu gato. Mas ele é um recurso tão especial que você tem que usar justamente por algum comportamento especial que ele tenha, que te incomoda, que você não consegue corrigir. Fora da curva, Fora da curva, exatamente. Você consegue, poxa, eu estou melhorando a atitude dele, eu estou melhorando a ambientação aqui enriquecendo a ambientação aqui dele, eu brinco com ele, mas ele continua fazendo determinada coisa que eu não gosto, indo para determinado lugar, arranhando, derrubando determinada coisa que eu não gosto. Aí você pode tentar introduzir essa técnica do petisco para poder tirar isso dele. Aí é super válido, aí é bacana. Agora você usar essa técnica para ficar doutrinando o seu gato, adestrando ele como se ele fosse um robô, eu não acho legal. Para os cachorros isso funciona, tá? Eu não estou criticando aqui de forma genérica a técnica do adestramento, tá? O adestramento ele é muito importante e não estou aqui condenando. Mas para o cachorro chega a ser até uma necessidade, tá? O cachorro ele tem uma outra característica, ele tem outras personalidades totalmente diferentes do gato. O gato tem outras necessidades, ele tem uma independência, ele tem uma ancestralidade dentro dele. Sim. Que não combina não combina muito com o adestramento. Então por isso que a gente bate na tecla aqui, a gente tem que ter um relacionamento, igual a gente tem um relacionamento humano, relacionamento com a nossa família, com tudo, o relacionamento com os nossos animais também são assim, principalmente com os gatos. É uma relação de confiança, por isso que a gente afirma o quê? Quando você consegue aplicar isso e elevar esse convívio de vocês para esse nível de relacionamento, você tem essa troca, você consegue ser um ser humano melhor, porque você lidar com frustrações, você lidar com superação de desafios, você lidar com o exercício da paciência, você lida com um monte de coisas que acontecem no seu dia a dia que você aplica no seu gato e você aprende, ele é um laboratório para você. Você vai evoluindo, né, como ser humano. Isso, esse é o nosso ponto principal aqui quando a gente vem trazer determinados temas para vocês. A gente sempre insiste nessa situação. Sim. O relacionamento com o seu gato ele tem que ser de um certo nível para que você possa evoluir, para que você possa aprender e dando certo esse relacionamento com ele, você vai ver que a sua vida consequentemente vai consegue aplicar em todos os campos. Porque você consegue aplicar em outras coisas, você vê que tem similaridade com as coisas que acontecem no seu dia a dia, você consegue observar o que está à sua volta melhor, você consegue interpretar as coisas melhor, você consegue ter mais paciência para esperar algo, uma conquista que você tem que ter. Então quando você começa a se comportar dessa maneira, você começa a afastar da sua vida aquele monte de problema que a gente tem, de ansiedade, de crise, de tudo, de remédio que a gente tem que tomar, enfim. Estou dizendo aqui para ninguém parar de tomar remédio, nem para médico, deixar de ir para médico não, tá pessoal? Tem que continuar os tratamentos, quem tem problema tem que ir para médico, tem que seguir o tratamento médico, tá? Mas a convivência com os animais, principalmente com os gatos, você desenvolvendo esse relacionamento saudável com os gatos, você vai ver que você vai ter essa troca de energia e você vai ter uma condição de melhora significativa em determinados problemas que você tem. Sim. Então, isso é de suma importância, por isso que a gente fica sempre insistindo aqui toda live, a gente, independente do tema, a gente está sempre voltando nesse assunto, sempre marcando isso bem, para que as pessoas entendam isso, tá? Então, essa questão da adaptação gira em torno disso, tá? Sempre quando você disser um não para o seu gato, você tem que dizer um sim associado, para que ele entenda que você está ali, entre aspas, brigando com ele, impedindo que ele faça aquilo, não gostando do que ele faça aquilo, mas você está dando uma alternativa. Deixando ele livre também. Exatamente. Né? Por exemplo, aqui em casa é o que eu te falo, tudo depende, né? Tem gente que às vezes você não tem um espaço adequado, a gente já passou por isso, a gente já morou num apartamento sem varanda, sem nada, enfim. Então a gente tinha que adaptar, a gente botava mala de roupa, uma em cima da outra, num banco e tal, para poder ficar um pouco alto, para eles subirem, para ter um lugar alto para eles subirem, para facilitar o acesso à janela, para eles olharem a rua. Então a gente foi adaptando dentro da nossa realidade daquele momento, entendeu? Então assim, vocês também têm que usar a criatividade, quem tiver condições é excelente, mas quem não tiver, não pode usar isso como desculpa para não melhorar a ambiência para eles. E gato é igual criança, ele não precisa de luxo, é feliz de qualquer jeito. A criança, você pode botar a criança morando numa mansão ou morando numa casa humilde, simples. Se ele é amado, se ele tem uma família digna, ele vai estar feliz, ele vai ser feliz e vai ter
vai ter saudade daquela infância dele. Os gatos são a mesma coisa. E até se o gato ele já é feliz, ele já tem aquela gatitude naquele lá, até isso contribui para a aceitação de um novo membro, né? Então tá aí mais aí uma dica para você facilitar a aceitação do novo membro. Outra dica também bem bacana para a gente estar encerrando aqui é os direitos iguais. Então se os seus gatos, se eles têm o direito de subir na cama, chegou um novo membro, vai ter o mesmo direito. O que não pode é você fazer um direito inverso, né? Meu gato nunca subiu na cama. Aí chegou um novo. Porque é bonitinho, porque é fofinho, você vai colocar... protegê-lo. Isso, coloca em cima da cama. O seu gato não vai interpretar isso de maneira positiva. Isso vai dificultar mais ainda a aceitação. Ele vai acabar fazendo uma associação negativa. Exatamente. Inverso daquilo que a gente falou. Então, direitos iguais. Pode subir do sofá? Todo mundo pode. Isso. Se um pode, todos eles podem. Não façam tratamentos diferentes para membros diferentes. Tem que tratar todos iguais. Claro, alguns têm uma personalidade muito diferente, que a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Outros que são mais tranquilos, a gente consegue, igual aqui o Manolo, ele é mais amoroso, ele é mais, o nosso gato Zeca Pagodinho, então ele acaba aparecendo mais nas lives, mas não é porque a gente quer mostrar mais ele, é porque é dele mesmo. Já o Chimigueiro ele se esconde um pouquinho mais, né? Só na nossa live que ele está sempre presente aqui. O Manolo esperando acabar para ir para a rua de novo. O Manolo está aqui, a patinha dele está aqui. Aí quase está aparecendo, mas o Chimiguinho consegue ficar quietinho ali. O Milico e o Mike, como sempre, estão correndo pela casa. Então essa associação, pessoal, é importante, tá? Sim. Sempre quando você disser o não, você diz o sim. Por exemplo, o que a gente fez aqui em casa? Eles estavam arranhando no nosso sofá, estava tendo problema no sofá. Então o que acontece? Não pode, você tira ele, mas não tem como você fazer isso 24 horas, você não está em casa 24 horas por dia. Então quando você não estiver em casa, ele vai fazer, não tem jeito. Ele vai subir na pia onde você não gosta quando você não estiver em casa. Esquece isso, você vai controlar ele, entendeu? Então o que a gente fez? Para esse não que a gente estava querendo dar para ele, a gente colocou arranhador no braço do sofá, um em cada lado. E foi um arranhador baratinho. E foi um arranhador barato, nada caro, nada caro não. A gente colocou um em cada lado. O que aconteceu? Eles pararam. Obviamente foi uma adaptação. Eles identificaram lá o que é um arranhador, gosta, porque tem toda uma textura ali que ajuda, né? Eles fazendo esse alongamento, essa troca da unha que eles gostam e tal. Mas isso no começo ele ainda arranhava o meio do sofá. E a gente, aí entrava o não pode. Às vezes você até pegava, brigava, ele não é aqui, aí você brincava com ele no arranhador. Eu estava associando o não a um sim. Quando ele ia para algum lugar arranhar o sofá, que eu falava não, eu pegava ele, botava ele no arranhador e brincava com ele no arranhador, para fazer a associação positiva. Então, no começo ainda teve essa adaptação, ele arranhava o arranhador, depois arranhava o outro lado do sofá, tal, mas ao você fazer isso pacientemente, com metodologia, aplicando aí, entre os 3 R's, que você tem que aplicar no seu relacionamento, que a gente sempre insiste aqui, você vai ver que você muda o comportamento dele. Eles pararam hoje, eles não coçam, não arranham mais o sofá. E muda sem intervir na personalidade. Sem intervir, sem brigar, sem trauma e sem uso de petisco. Você não precisa pelar. Nem spray de água. Nem spray de água que as pessoas usam, entendeu? Não precisa ficar brigando, não precisa criar uma associação, porque senão você vai ter uma falsa sensação de que ele está te obedecendo. Gera estresse também, né? É um estresse, você vai brigar, ele vai deixar de fazer, mas quando você for dormir ou quando você sair de casa, ele vai lá e vai arranhar o sofá, depois com o tempo você vai ver lá o buraco que está se fazendo, você vai ficar mais nervoso, vai botar, e não vai adiantar, enfim. O detalhe é esse. E aí, para a gente finalizar, outra dica importante, quando você já está fazendo essa ambientação aos poucos, que a gente vem falando, você está sempre observando os sinais do seu gato. Por isso que a gente, lá no começo a gente disse a importância de você saber as características dele. Porque aí você vai saber a posição do rabo dele, se você está sabendo se ele está nervoso, se ele não está, se ele está mais tendente a aceitar ou não, o som que ele produz, o tipo de miado. Tem um tipo de miado que eles dão até uma rosnada. Esse rosnado assim, é até mais inofensivo. Ele só está dizendo assim, ó, sai fora. E vira as costas e sai. O Chimiguinho faz muito isso. O Chimiguinho faz isso o tempo todo. Ele é o mais antissocial nosso aqui, né? Mas porque também passou por muitas adaptações. Ele é um gato que sofre mais. Por isso a importância. A gente entende isso dele. A gente tem 4. Nenhum dos três tem esse tipo de comportamento. Ele tem, nem por isso a gente fica frustrado, fica chateado. Pô, mas ele que chato, ele não aceita os outros, brinca, mas tem hora que está sempre dando aquela chiada. Pô, não é possível. Até com o Milico, que já tem mais tempo em casa com ele,
Mas por quê? Porque a gente entende o comportamento dele, a gente entende a característica, a personalidade dele. Toda vez que a gente sofreu uma mudança de casa, ele passou por uma mudança de personalidade, ele sempre sentia. Então ele é aquele gato que quando muda a rotina dele, tem gato que é festa. Tem gato que, poxa, você leva para qualquer lugar, passeia, viaja e tal, ele vai gostar, gosta de água, gosta de piscina, toma banho na banheira, sei lá, você pode fazer o que você quiser. Mas vai ter gato que não, tem gato que você trocou a comida, um potinho de comida de lugar, ele vai reclamar. Hoje o chimiguinho é o mais sensitivo que a gente tem. E o chimiguinho é um pouco isso, ele não tem essa frescura nesse nível que eu te falei, de trocar pote de... Não. Mas quando muda o ambiente, a adaptação dele demora. Quando a gente leva para passear na rua, é a mesma coisa. No início ele vai dentro do carro, meio que miando, meio com cara de triste, chorando, como se não quisesse ir e tal. Mas quando você chega num lugar, que ele vê uma mão andando, aí ele começa a se soltar, anda, aí ele brinca e depois você vê que ele está feliz ali, está curtindo o lugar, está explorando. Então é você entender e respeitar o momento dele. Entendeu? Com o tempo ele vai mudando, ele só é um ritmo mais lento. Então essa é uma dica importante para vocês saberem, tá? Porque a adaptação envolve isso, envolve conhecimento e envolve paciência. Paciência, paciência, cuidado, resiliência, insistência. E muito amor, e muito né? Porque amor, adotar fundamental. o gatinho é um ato de amor, né? E esse amor só devolve pra gente. Quando a gente pratica esse ato de amor com eles devolvem pra gente em dobro. E a dica de ouro aí para encerrar, nossa live já está estourando aí uma hora de live. A dica de ouro aí que a gente pode falar, sempre quando você for trazer mais um membro para sua casa, gato, principalmente falando aqui de gatos, tá? Você tem que fazer uma conta com relação à caixinha de areia, tá bom? Então o ideal da quantidade, uma dica bônus aí da live de hoje, né? Vamos dizer, você fazer esse cálculo, um cálculo simples, tá? Da quantidade de caixinha de areia que você tem que ter para gato. Porque normalmente quando uma pessoa tem um gato só em casa, normalmente, não estou falando que todo mundo é assim, mas geralmente a pessoa tem uma caixinha de areia só. Tá? Às vezes não tem mais de uma caixinha de areia. Às vezes ela bota uma caixinha maior e o gato usa ali de boa, a pessoa limpa e tá bem e atende. Então quando ele vem adotar um segundo gato, a pessoa acha que é só botar mais uma caixinha de areia ali e tá tudo certo. E não é, tá, pessoal? Então a conta simples aí para fazer, para você saber a quantidade certa de caixinha de areia para o número de gatos que você tem em casa, é sempre o número de gatos que você tem mais um, vai ser o número de caixinhas que você tem que ter, tá bom? Então se você tem um gato em casa, então o ideal é você já ter 2 caixinhas de areia só para aquele gato, tá? Lembrando que o tamanho mais ou menos da caixinha de areia tem que cobrir, tem que ser o tamanho 1,5 vezes mais ou menos o tamanho do gato, tá? Ele tem que caber dentro ali da caixinha de areia e poder se movimentar da caixinha sem muito ficar se esfregando nas paredes, tá? Então o tamanho da caixa tem que ser 1,5 vezes mais ou menos o tamanho dele. Essa é a proporção aí mais ou menos aceitável, que os gatos não vão ter muito problema para usar a caixinha de areia. Então o tamanho da caixinha é essa. Independente desse tamanho da caixinha, do porte para ele, o ideal é sempre você colocar para um gato que você tenha 2 caixinhas de areia. Então se você tem um gato, você tem que ter 2 caixinhas de areia. Se você está trazendo um segundo gato para dentro de casa, você vai passar a ter 2 gatos agora, então agora você tem que ter mais uma caixinha de areia, então você tem que ter 3 caixinhas de areia, tá bom? Sempre lembrando, a quantidade de gatos que você tem, você soma mais uma, é a quantidade, bota mais um, é a quantidade de caixinha de areia que você tem que ter para você evitar problema de uso, problema de eles se sentirem encurralados e ter uma agressividade um com o outro, tá? E não haver também um acúmulo, de repente você não tem tempo para estar limpando toda hora a caixinha de areia, então uma quantidade maior de caixinha de areia ajuda mais para você não ter assim, pode se enquadrar dentro da sua rotina de trabalho para você chegar em casa e limpar sempre, de repente no final do dia ou sempre na parte da manhã que você limpa, enfim. Então sempre assim, então se você, por exemplo, tem 5 gatos em casa, vai trazer mais um, vai passar a ter 6 gatos, você tem que ter 7 caixinhas de areia, sempre uma a mais, tá? Então a conta é essa, sempre uma caixinha de areia a mais ao número de gatos que você tem. Se eu tenho 10 gatos, eu tenho que ter 11 caixinhas de areia, tá bom? Então fica a dica aí, né? É isso aí. Gente, estamos encerrando aqui mais um bate-papo com o Nonô. Obrigada a todos que participaram. Mandando um beijinho pra Vilma aí, que tá dizendo que adorou nossa live. Obrigada. A Vilma tá sempre presente aí, um abraço. Tá sempre presente com a gente, mandando mensagem, curtindo.
Pedindo a todos vocês também, A quem Luísa puder. também aí mandou um adoro vocês também pra gente. Adaptação Bacana. à vida, botou Obrigado lá. pela presença de todo mundo aí, pessoal. Gente, muito obrigado por participar conosco. Quem puder, compartilha, curte. Isso vai estar incentivando a gente a trazer mais novidades para vocês, mais conteúdos para vocês, compartilhar mais a nossa vivência com esses seres que são maravilhosos, esses seres de luz, Isso aí. né? E o quanto a gente... Compartilha essa live o máximo que vocês puderem. Isso aí, e só a gente sabe o quanto a gente aprende com eles e quanto a Isso gente aí. evolui, né? Convivendo com eles. Gente, muito obrigada. Toda segunda, quarta e sexta estaremos aqui às 20h04 e também todas as manhãs temos o nosso Bom Dia Pessoal com o Nonô, com o Miliquinho, com o Chimiguinho e com o Michael. Eu ia falar Malibu e depois falei o apelido dele que é Chimiguinho. Ó, pra quem tá chegando agora, lembrando que essas lives ficam salvas, tá, pessoal? A gente vai salvar aqui no Instagram, a gente salva no canal deles no YouTube, tá? Manolo o Gato. E salva também na página dele do Facebook, Manolo, Manolinho o Gato, tá bom? Então você que perdeu a live aí, ela vai ficar gravada, vocês assistem. Tem dicas aí especiais, aí Compartilhe bacanas. com os amigos, Compartilhe com o máximo de gato. pessoas que você puder, tá bom? Quanto mais informações chegar para os amantes de gatos aí, pra Isso é gente melhor. vai ser uma felicidade, é uma retribuição que a gente faz aí do que a gente recebe de amor e carinho por esses Exatamente. seres especiais, né? Tá bom, ó, o Miliquinho chegando ali agora, o A Nonô trupe tá aqui reunida o aí. tempo todo, né? Agora é a hora de abrir a casa para todo mundo ir pro quintal agora. Tudo esperando a Ninguém gente quer ficar abrir mais para dentro o de casa, não. quintal. O Nonô tá aqui dormindo, mas tá atento acompanhando nossa live, que eu É bate isso aí. papo com o Nonô, né? Só que o Nonô E, tem que estar ó, presente. E Chimiguinho ficou aqui dormindo, já acordou, já voltou a dormir de novo. O Nonô tá aqui, adora o chamego. E o Marco agora tá ali na cozinha bebendo a aguinha geladinha dele. Isso aí. Gente, muito obrigada. Beijo, beijo. Encontro vocês no nosso próximo bate-papo com o Nonô, tá bom? Não deixe de seguir nosso canal do YouTube, nosso Facebook e nosso Instagram. Beijo, gente. Até a próxima. Um abraço aí, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Até segunda-feira. Forte abraço.